E por que será que vocês estão aqui hoje? Vamos conversar? Diga para mim, por que você acha que você está aqui? Você veio aqui assistir exatamente a esta aula, por que motivo, por que razão? Escreva, por gentileza. 8.432 pessoas. Manaus. Por que você acha que você veio aqui hoje? Aprendizado. Adoro ouvir você falar. Eu vou até anotar. A pessoa disse que adora me ouvir falar. Ouvir falar. O que mais? Aprender a me portar. A se portar como eu. Ter uma boa oratória, entendi. Ser chiquíssima. Posicionamento. Veja. Posicionamento, anotei. Gerar impacto com classe. Gostei. Gerar impacto com classe. Argumentar com elegância. Pois hoje você aprenderá exatamente isso. Argumentar com elegância. Inclusive, você neste momento fará o quê? Você que é uma pessoa que pensa no próximo, independentemente da sua religião. Pro obséquio, mande a aula de hoje, há um aviãozinho aqui. Mande para os seus amigos, para que essas pessoas também consigam edificar a própria vida. Sim, é um ato de caridade, meu amor. Me ouvir falar edifica. Falar corretamente, argumentar com elegância, adorei isso. Argumentar com elegância. Ponderar é necessário, postura, ter maior poder de negociação. Excelente. Por que você sempre fala a quantidade de pessoas que estão na sua live? Porque eu sou exibida, meu amor. Não é qualquer pessoa que alcança a quantidade de pessoas que eu alcanço com as minhas aulas ao vivo. Aliás, eu lhe pergunto o seguinte: se alguém lhe dissesse que um professor de português formado em letras na UFMG daria uma aula sobre argumentação, professora de oratória também, me tornei professora de oratória depois, mas a minha formação é essa, letras na UFMG. Se alguém lhe dissesse que um professor de português daria uma aula ao vivo na internet, você acha mesmo que haveria, e não haveriam, que haveria quase 10 mil pessoas em menos de 10 minutos? Diga para mim. É óbvio que não. É óbvio que não. Não. E por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui porque eu argumentei, porque eu usei as minhas técnicas de oratória para fazer com que vocês se sentissem atraídos por mim. A oratória nada mais é do que uma forma de atrair as pessoas, de convencer as pessoas, de persuadir. E alguém falou aqui, valorizar. É por meio da oratória que você conseguirá ser mais valorizado. Vamos lá. Se você souber argumentar, você fará com que o seu chefe pense nisso. Você fará com que o seu chefe o veja como um profissional de destaque. Se você souber argumentar, você fará com que os clientes confiem mais em você e assim eles comprarão os seus produtos, os seus serviços e por aí vai. Se você souber argumentar, você como funcionário, você pode se transformar em um líder nato. Sabe quando nós ouvimos isso de alguém? Nossa, fulano é um líder nato. Eu queria ter aquelas características daquela pessoa. Pois então, técnicas de argumentação.
E por fim, se você argumentar bem, meu amor, você conseguirá discutir com seu marido. E isso é maravilhoso para você. Você adorará. Então, veja bem, você tem neste momento uma oportunidade sensacional de aprender, de usar os próximos minutos que temos para o seu crescimento profissional. Mas eu peço que você se concentre na nossa aula. Eu peço que você pegue papel, caneta, porque eu vou falar e daqui a pouco talvez você esqueça. Então você precisa anotar, tá? Você precisa anotar, você precisa se comprometer, você precisa se concentrar. Eu, Cíntia, prometo a você que eu darei a você técnicas utilizadas por grandes oradores, técnicas utilizadas por grandes palestrantes, técnicas utilizadas por grandes políticos. Então, eu preciso que você esteja aberto e não esteja, que você esteja aberto de fato para aprender. Tudo bem? Tudo bem. Aliás, coloque o seu filho ao seu lado, que para ele, se eu soubesse o que eu vou ensinar há alguns anos, sabe? Se lá pelos 20, 25 anos eu já soubesse disso tudo. Pois então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou desativar os comentários e você vai começar a anotar, tá bom? O poder da argumentação. Comecemos. Eu queria entender porque eu sempre fico na dúvida sobre o local de desativar os comentários. Pois bem, eu começarei com uma técnica. Falaram aqui, eu anotei a palavra elegância. Elegância para argumentar. Argumentar com elegância. Ter postura, tá. A primeira técnica que eu passarei aqui é uma técnica de extrema elegância. Trata-se da técnica, anote o nome por obséquio, da técnica 10.000 pessoas, bem na primeira técnica, adoro. Hora do print. Ótimo. De novo, perdeu? Hora do print. Aliás, nem a hora do print, é a hora da captura de tela. Vamos lá. Existe uma técnica amplamente conhecida, amplamente divulgada, uma técnica cujo nome varia. Para mim, o nome dessa técnica é técnica da concessão. Lembrando que concessão se escreve com CE e depois 2 S, tá? Técnica da concessão. Anote. Que nada mais é do que tenha razão dando mais razão. Anote isso também, por favor. Tenha razão dando mais razão. Uma coisa peculiar sobre mim, como professora, é que eu nunca gostei de usar material, sabia? Porque as pessoas aprendem mais quando elas escrevem. Então, por favor, escreva, tá? Aluno meu, escreve. Eu tô ouvindo. Não, é para escrever. A professora está mandando. Então, vamos lá. Técnica da concessão. Em que consiste? Consiste em, antes de atacar o outro, antes de contrariar o outro, antes de contradizer o outro, dar razão para esse outro. Há muito tempo, eu fui àquele programa da Rede TV, qual era o nome? Um jornal apresentado pelo Lacombe, pelo jornalista Lacombe, e o tema era dialeto não binário. Eu fui a primeira pessoa a falar, a me opor ao dialeto não binário de forma veemente. Não vou dizer a primeira pessoa, mas a primeira professora, a primeira influenciadora, digamos assim. E eles me chamaram para um debate. E no tal debate, você acha isso aí com facilidade na
no YouTube. Gente, eu acho que é um mosquito aqui andando em mim. No próprio debate, no debate em si, houve um momento em que, depois de eu dar vários argumentos que se opunham ao dialeto não binário, a Amanda Klein, jornalista, uma jornalista cuja função lá era a de fazer a oposição mesmo, a Amanda Klein, em um determinado momento, disse o seguinte para mim: mas Cíntia, você está argumentando de forma contrária, você nos deu argumentos aqui contra o dialeto não binário, mas a língua não é viva? Ela disse, a língua não é viva. O dialeto não binário não seria apenas uma evolução da língua? Algo natural, a língua é viva, professora. E o que eu fiz? Eu disse a ela, sim, Amanda, você tem razão. A língua é viva, é isso mesmo. Ou seja, o que eu fiz a ela, eu dei razão a ela. E veja que não se trata de nada pessoal, não tenho nenhum problema com a Amanda Klein, tá? Nenhum. Inclusive, eu entrevistei a Amanda tempos depois, na época em que eu era entrevistadora. Mas o que eu fiz ali era um debate. Eu dei razão a ela para depois retirar a razão dela. Então eu disse, sim, Amanda, você tem razão. A língua é viva. Todavia, ninguém saiu por aí com uma placa dizendo, não quero mais falar vossa mercê, quero falar você, se, não. Todas as mudanças que ocorreram na nossa língua foram mudanças paulatinas, anote para você usar essa palavra, paulatinas, ou seja, mudanças que ocorreram de modo gradual, paulatinamente. E aí veja que eu usei um mas, um porém. Então qual é a técnica? Você dá a razão para a pessoa. Sim, eu entendo o seu ponto de vista. Anote. Sim, eu entendo o seu ponto de vista. Sim, eu entendo. Veja que interessante isso. Isso aqui é mais maldoso ainda, 11.200 pessoas. Veja, sim, eu entendo as razões pelas quais você diz isso. Entendeu? Sim, eu entendo as razões pelas quais você diz isso. Sim, eu entendo o seu ponto de vista. Sim, você tem razão. E aí você vem com uma conjunção adversativa. Todavia, eu adoro todavia, pelo amor de Deus, todavia se escreve junto. Todavia, no entanto, entretanto, porém, contudo, mas, é mais chique falar todavia, entretanto e contudo, tá? E contudo, pelo amor de Deus, é uma palavra só também, C-O-N-T-U-D-O. Todavia, entretanto, contudo, ninguém saiu por aí com a placa na mão, dizendo que queria falar você, em vez de vossa mercê. Entendeu? É muito interessante. Eu não tiro a razão da pessoa e dou razão a ela. É a técnica de argumentação mais elegante que você pode conhecer, tá? Dei a técnica número 1. Serão, salvo engano, 5 técnicas. Essa foi a técnica número 1. Técnica número 2, anote. Ah, eu adoro. Falar a mesma coisa 3 vezes. Anote. Falar a mesma coisa 3 vezes. Falar a mesma coisa 3 vezes. Como assim a mesma coisa? Isso é coisa. Você pode usar o mesmo significado. 3 adjetivos que têm o mesmo significado. 3 substantivos que tenham o mesmo significado. Não entendi, Cíntia. Vamos lá. Existe uma passagem na política da qual eu gosto muito. E, por favor, você é um adulto. Temos aqui 11.400 pessoas. Você é um adulto. E, de agora
em diante eu usarei alguns nomes, eu falarei de alguns políticos e, por favor, nós já somos adultos e nós podemos falar bem e falar mal do ponto de vista técnico da esquerda ou da direita, tanto faz. Eu não estou nem aí se eu tiver de elogiar o Lula, eu também não ligo para a possibilidade de elogiar a articulação, a oratória, as técnicas de argumentação de quem quer que seja. As pessoas, para mim, nesse ponto, são apenas objeto do meu estudo. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Anote, falar a mesma coisa 3 vezes. Existe um vídeo, anote o nome do vídeo para que depois você assista a ele. Digite, anote. Collor irritado completo. Collor irritado completo. O Collor é eu gosto muito da oratória do Collor. O Collor é um excelente objeto de estudo para mim. Nesse vídeo, que nesse caso não é sobre o Collor, tá? O vídeo ficou muito... Ele viralizou porque ele mostra um momento em que o Collor se irrita. Mas não é sobre ele que eu vou falar. No vídeo em questão, estavam debatendo Renan Calheiros e Pedro Simon. E aí, o Pedro faz uma pergunta ao Renan. E o Renan, 12 mil pessoas, responde o seguinte, majestosamente. Enfrentei 2 processos de cassação por uma questão privada, íntima, pessoal. Caso você queira anotar, eu vou repetir. E por que ele foi tão brilhante? Esqueça se você gosta dele, se você não gosta, se ele fez, se ele não fez. Esqueça, eu estou falando de oratória. A frase é: enfrentei 2 processos de cassação por uma questão privada, íntima, pessoal. Perceba que ele poderia ter falado: eu enfrentei 2 processos de cassação por uma questão privada. Ou só, por uma questão íntima, por uma questão pessoal. Mas não, ele escolheu colocar 3 palavras do mesmo campo semântico. Sema significa unidade de sentido. Campo semântico é o campo em que palavras que não necessariamente são sinônimas atuam. São palavras muito semelhantes, tá? Pelo menos no caso em questão. Privada, íntima, pessoal. Quando ele faz isso, ele consegue ter um argumento, uma argumentação mais poderosa. Eu, Cíntia, adoro, viu? Repeti 3 vezes, enfatizei. O cérebro humano gosta do número 3. Eu adoro. Ai, Clodovil, né? Identifico-me com Clodovil, gosto muito dele. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte: quando eu quero convencer alguém, eu digo, mas isso é claro, é transparente, é cristalino. Claro, transparente, cristalino. Só não vê quem não quer. Claro, transparente, cristalino. Claro, é sinônimo de transparente? Não. Cristalino, ou seja, essas 3 palavras estão no mesmo campo de sentido. Elas significam mais ou menos a mesma coisa. E você fala 3 vezes. Entendeu? Essa técnica é maravilhosa. E você pode começar a usar no seu dia a dia, na sua casa mesmo. Você pode começar a treinar com o seu filho, tá? Tudo que eu ensino aqui deve ser treinado com filho, com marido. O seu quarto está, inventei agora, ajudem-me. Mas como? Não há comentários? O seu quarto está uma bagunça, diz a mãe. Uma bagunça, sinônimo de bagunça. Gente, Rivotril. Sinônimo de bagunça. Uma bagunça. Fuzuê. Veja a palavra que veio à minha cabeça. Fuzuê significa bagunça. Outra palavra, vai, ajude-me.
bagunça, um ninho, não sei. Então, comece a fazer isso. Você pode fazer com substantivos e você pode fazer com adjetivos. Dá muito certo, tá? E até com verbos. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso... E agora o terceiro, qual que seria o terceiro? Crer, acreditar... já sei. É preciso crer, é preciso vislumbrar, é preciso acreditar. Que lindo isso. Bonito, bem bonito. Maravilha, vamos agora à terceira técnica. A terceira não engloba políticos. Vou contar uma história a você, bem interessante. Em 1910, eu tive uma sogra. Eu tive uma sogra em 1910, de um namoro. E eu acho que foi daí que veio a minha implicância com as sogras, com certeza. Aquilo lá não era uma sogra, aquilo lá era um castigo. Quando eu me via naquela situação, eu pensava, eu devo ter escolhido Barrabás, só pode. Pilatos falou, quem vocês querem que nós liberemos? Eu estava na primeira fileira, Jesus ou Barrabás? Eu falei, Barrabás. Vai ser. E eu fiquei lá, Barrabás, porque aquela sogra... Vamos lá, eu sou muito alérgica. Eu sou alérgica a pelos de cachorro. Muito alérgica. Não sou a pelos de gatos. Eu já fiz exames diversos de sangue, de tudo. E eu sou muito alérgica a pelos de cachorros e a saliva também. E seria aniversário do meu então sogro. E esse aniversário seria comemorado em um sítio em que havia mais cães do que pessoas, de modo que todos os cômodos daquele sítio ficavam infestados de pelos, de saliva e de tudo que você pensar de cães. E ela disse, nós comemoraremos no sítio, mineiro tem mania de sítio, nós comemoraremos no sítio e você vai, né? Já sabendo que eu não gostaria de ir. Aí eu disse a ela, não, fulana, eu não vou porque eu sou extremamente alérgica e eu vou passar mal, ponto. Aí ela disse, mas não é possível, o seu sogro vai ficar muito chateado, ele gosta tanto de você. Não, fulana, eu não vou porque eu sou... eu falei a primeira vez. Na segunda, a técnica diz que eu preciso dizer o seguinte, conforme eu disse, não, fulana, eu não vou porque eu sou extremamente alérgica e eu vou passar mal. E aí ela veio de novo, mas é um absurdo, então isso significa que você nunca irá ao sítio? Conforme eu acabei de dizer, conforme eu lhe disse, não, fulana, eu não vou porque eu sou extremamente alérgica e eu vou passar mal. Mas é um absurdo, é só tomar um antialérgico. Conforme eu lhe disse, não, fulana, eu não vou, porque eu sou extremamente alérgica e eu vou passar mal. Então, em que consiste essa terceira técnica? Em potencializar a chatice do chato. Esse é o nome da regra, 13 mil pessoas. Potencializar a chatice do chato. Como? A partir do momento em que eu uso a expressão conforme eu lhe disse, conforme eu falei para você, conforme eu lhe disse, eu mostro explicitamente para o outro que eu estou sendo obrigada a repetir o que eu disse. Isso já mostra para o outro quão chato ele é, tá? E o fato de eu repetir a frase de forma idêntica, repetir mesmo, palavra por palavra, repetir inclusive a entonação, repetir inclusive a cara, a expressão, a face ali, que pode até ir piorando com o decorrer da repetição. O fato de fazer isso fará com que o chato se perceba como chato, fará com que o chato se veja como chato. Então você potencializa a chatice do chato. Entendeu? Conforme eu lhe disse, não, fulana, eu não vou porque eu sou extremamente alérgica e passarei mal.
mas. E aí é isso. Repita essa expressão inicial conforme eu lhe disse. E na sequência, repita exatamente a frase que você utilizou. Essa técnica é ótima. Eu adoro. Vamos agora à técnica número 4. Voltemos aos políticos. 1982, o ano em que o mundo se tornou melhor, porque eu nasci, 16 de outubro. 1982, havia um debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Lá estavam Montoro, Franco Montoro e Jânio Quadros. Aliás, Jânio Quadros. O Jânio Quadros é um presente para nós, professores de oratória. E eu fiz isto aqui, e a pessoa que acha que quem cruza os braços sempre está fechado é um ser humano imbecil, porque nós não podemos reduzir a linguagem não verbal a cruzar ou não cruzar os braços. Eu, neste momento, estou cruzando os braços e me lembrando do vídeo. Não há nada de fechado em mim. Cruzamos os braços também para prestarmos mais atenção no que o outro fala. Por exemplo, você jura? É mesmo? Não me diga. E volta, porque é confortável. Eu detesto esses gurus de internet que dizem que se cruzou o braço é isso, se passou a mão não sei onde é isso. Vamos lá. Franco Montoro afirmou algo acerca do governo do Jânio Quadros. E tratava-se de uma informação que depreciava a imagem do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros fez o quê na mesma hora? Depois você veja, está no YouTube. O Jânio Quadros fez o seguinte. Ele perguntou: onde se encontra essa informação? Onde se encontra essa informação? Porque o Montoro pegou algo, ele leu algo. Olha, afirmaram aqui que você, ou que o seu governo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí o Jânio, e onde se encontra essa informação? Diga para mim. Só faltou o Jânio falar, diga para mim. E o mais interessante, a informação em questão havia sido retirada de depoimentos do Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda era o principal opositor, ou um dos principais opositores do Jânio Quadros. E no momento em que o Montoro falou Carlos Lacerda, todos começaram a rir, todos, imediatamente. E aí o Jânio Quadros, veja, é muito divertido. Aí o Jânio Quadros diz, você nem precisa continuar, algo do gênero, eu não me recordo tão bem, nem precisa continuar, deixe para... Porque todo mundo riu. Então, qual foi a técnica que o Jânio Quadros utilizou? Até uma técnica extremamente usada em debates: exigir a fonte. Quando você exige a fonte, você pode descredibilizar a fala do outro. Hoje nós temos muitos sábios, pseudo-sábios, na verdade, pessoas que se dizem sábias e que vão até a internet para falar uma série de bobagens. E aí é muito comum nós ouvirmos frases do tipo: especialistas afirmaram que... especialista de onde? Qual é a fonte? Diga para mim. De onde você retirou isso? Entendeu? Então, exigir a fonte pode ser uma maneira de invalidar o argumento alheio, tá? Assista, 1982, anote aí, Franco Montoro e Jânio Quadros. Agora vamos à nossa quinta técnica. Essa, eu não, tenho certeza de que é a técnica mais utilizada pelos políticos. É o seguinte, outro vídeo bom para você ver. Lula versus Alckmin, em 2006.
O Alckmin questionou o Lula em 2006 acerca do uso indevido do cartão corporativo. Ele afirmou, mas no seu governo vocês fizeram uso assim, do cartão. Ele fala que foi um uso indevido. E o Lula, veja que interessante, porque era uma afirmação, era um debate, e o Lula precisava responder. Ele precisava dizer alguma coisa relacionada à atuação. A resposta dele deveria girar em torno da atuação do governo dele no que dizia respeito à utilização do cartão corporativo. E o que o Lula fez? Ele tangenciou a pergunta. Eu apelidei essa técnica de cada pergunta é um mote, M-O-T-E. Cada pergunta é um mote. Como assim? Quando alguém perguntar algo a você e você quiser sair daquela pergunta, você pode usar parte da pergunta para dissertar sobre um tema que tangencie a questão, que é o que os políticos fazem. Todo mundo chama isso de político sabonete, né? Isso não, o político que faz isso de político sabonete, ele é escorregadio. Só que existe um jeito de escorregar. E esse jeito é sensacional. O que o Lula respondeu? Então, voltando para você que acabou de entrar. O Alckmin perguntou para o Lula acerca do uso indevido do cartão corporativo. E o Lula, em vez de responder sobre aquela questão específica, ele começou a tecer considerações acerca da importância do cartão corporativo. Ele disse o seguinte: a única coisa boa que o Fernando Henrique Cardoso fez na vida foi o cartão corporativo. E aí ele começou a falar do cartão corporativo. Ou seja, o que ele fez? Ele tangenciou o tema. Entendeu? Agora, algo que para você, então, técnica número 5, toda pergunta é um mote. Mote, talvez você não saiba o que vem a ser um mote. Mote é um tema. É um tema para que o poeta escreva um poema. Então, eu dou a ele um mote. Alegria. Então, esse é o tema. É o tema a partir do qual é muito chique, a partir do qual ele criará o poema dele, tá? Técnica número 5, cada pergunta é um mote. Quer sair de uma pergunta capciosa? Faça o seguinte: use essa pergunta como um tema, alguma palavra da pergunta como um tema para você, sobre o qual você possa vir a discorrer. Eu não havia planejado isso, mas existe uma outra técnica, a gente entra na 6ª técnica, bem interessante, que é a seguinte: Jordan Peterson a utiliza muito. E todo mundo que dá entrevistas deveria saber. É muito comum que nos perguntem o seguinte: mas você não acha que... Por exemplo, né, nesse debate sobre o qual eu falei no início da aula, em que a Amanda Klein me perguntou: mas a língua não é viva? Mas você não acha que... Mas você não acha que você foi preconceituosa quando você falou da cerveja? É uma das minhas polêmicas. Mas você não acha, veja, mas você não acha que você foi preconceituosa quando você falou da cerveja? Não, eu não fui. Antes de responder, você deve dar uma resposta quando você sentir que a pergunta foi capciosa, maliciosa. Você tem que dar uma resposta: não, não acho. Não, eu não disse isso. Não, isso não é verdade. Ponto. Uma resposta curta. Mas você não... Por exemplo, quando eu critiquei o fato de as nail... Adoro brincar com o nome delas. De as nail designers utilizarem o nome nail designer no lugar de manicure. Mas eu preferiria que elas falassem manicure especialista em alongamentos, manicure, blá blá. E eu critiquei isso.
E aí, em uma das várias entrevistas que eu costumo dar, me perguntaram: mas você foi preconceituosa? Eu falei: não fui. Entendeu? Não fui. Tratava-se de uma semana em que eu estava criticando todas as profissões, os nomes de profissões em inglês. Entendeu? Então, primeiro você fala: não fui, tá? É bem interessante. E o caso da nail designer, houve uma má interpretação do que eu falei. Bem, não é só de técnicas de debate que se constrói. Eu anotei o que vocês querem, vamos lá. O que vocês querem? Vocês querem segurança? Vocês querem argumentar com elegância? Vocês querem mais cultura? Vocês querem falar bem? Vocês querem ter um porte? Vocês querem gerar respeito com classe? Vocês querem mais posicionamento? E vocês querem valorização? Eu anotei. Vocês disseram isso pra mim. E aí vocês precisam entender o seguinte, que não é só com técnicas de argumentação que vocês chegaram lá. Não. Para que vocês consigam o que vocês desejam, vocês precisam de um número maior de ferramentas, que seria a linguagem verbal, é óbvio, e obviamente também seria a linguagem não verbal, a postura, a utilização correta das mãos. Gesticular é como pontuar as palavras com as mãos, o olhar correto, o modo de andar, o modo de se sentar, o modo de se portar em reuniões e por aí vai. E você sabe que isso tudo aqui que você quer, segurança, argumentar com elegância, ter mais cultura, se portar melhor, se valorizar, falar bem, gerar respeito, ter mais classe, convencer o outro, isso tudo fará com que você feche mais contratos, com que você feche mais negócios, com que você seja mais valorizado, com que você seja promovido. E você só conseguirá essa valorização se você fizer, obviamente, o meu curso, o Comunique-se, que é um curso em que eu utilizo técnicas, eu estudei essas técnicas, eu utilizo técnicas, isto aqui que eu estou fazendo neste momento, inclusive, é uma técnica para que você compre, tá? É uma técnica, pois é. Em que você, é um curso em que você terá à sua disposição técnicas utilizadas por políticos, por grandes empresários, por pessoas de renome. E não importa, obviamente, mas eu sou tímido, eu acho que eu não consigo, eu não sei se eu tenho esse preparo. Cíntia, porque você tem tanta desenvoltura, mas eu não tenho. Vamos lá. Uma coisa é ser eloquente, outra coisa é dominar técnicas de oratória. Eu, Cíntia Chagas Marauquê maravilhosa, nasci eloquente. Eu nasci, de fato, com o dom da fala. Eu sou articulada, eu nunca tive problema com timidez, eu sou cara de pau e tal, tá? Só que eu não dominava técnicas de oratória. Eu não sei se você sabe, eu já andei de ônibus, muito. Eu comecei ganhando R$300 no meu estágio. Eu precisei trabalhar e muito. Eu fui demitida 10 vezes, eu adoro contar essa história. Eu trabalhei em 13 lugares. Em 13 cursinhos preparatórios para concursos públicos, cursinhos pré-vestibulares em uma escola. Eu trabalhei em 13 lugares, eu fui demitida de 10. Um era meu, o outro quebrou, ou seja, só um desses locais não me demitiu em Belo Horizonte. Não é interessante? Repito, trabalhei em 13 lugares, um quebrou, 10 me demitiram, o outro era meu, ou seja, só um não me demitiu. Pois então, e quando eu tive de criar o meu pré-vestibular, eu tive de aprender a lidar com os pais dos meus alunos. Pais, eu me refiro aos pais e às mães, mais às mães do que aos pais, inclusive.
eu tive de aprender a lidar com elas. Eu criei um cursinho em Belo Horizonte, que era um cursinho no estilo de cursinho de inglês, com 14, 15 alunos por turma. E eu comecei como professora particular nessa área. E eu sabia que se eu não investisse na minha postura, que se eu não me colocasse como uma pessoa que estava à altura daqueles pais, e eram todos de classe alta, porque eu aprendi que ou você ganha dinheiro com o rico ou você ganha dinheiro com o pobre. E como eu não tinha condições financeiras de alugar um local enorme, eu aluguei uma sala de 20 metros quadrados, coloquei 14, 15 alunos, cobrei caro, muito caro. Eu cobrava mais do que alguns colégios cobravam de mensalidade, sendo que o meu aluno só ia até o meu cursinho uma vez por semana por 2 horas. E no prazo de 2 anos eu tinha 14 turmas e uma lista de espera de 2 anos. Enfim, eu ganhei muito dinheiro ali, muito. Principalmente para uma professora, né? Eu ganhava naquela época já uns 50 mil reais. Nós estamos falando de 2014, 2013, é muito dinheiro. Principalmente para um professor. E como que eu consegui isso? Eu consegui isso porque eu era melhor do que os outros professores em termos de conhecimento. De fato, eu era muito estudiosa, mas com certeza havia professores que sabiam muito mais do que eu. Eu consegui isso tudo porque eu investi na minha oratória. Eu vendia o meu peixe como ninguém. Como ninguém. Como ninguém. Era impressionante como eu sabia lidar com aqueles pais. Foi nessa época que eu comecei a estudar oratória. Foi nessa época que eu me atentei para o valor da habilidade mais significativa no mercado de trabalho, que é a comunicação. Eu entendi que se eu fizesse mestrado, doutorado, especializações, eu entendi que nada disso adiantaria. Se eu tivesse seguido a dica de alguns professores da época, eu seria hoje uma professora com doutorado, pós-doutorado, ganhando, não gosto de falar de valores, mas ganhando muito menos do que eu ganho hoje. Então, o segredo do meu sucesso está sobretudo na oratória. É óbvio que eu vou vender, é óbvio que eu vou falar para você que o meu curso custa menos de R$100 por mês, é óbvio que a minha equipe estará aqui à sua disposição daqui a pouco para tirar as suas dúvidas, é óbvio que no fim dessas aulas eu vendo, como todos, mas o caso é que eu vendo algo que transformou a minha vida, né? Eu fiquei rica. Rica, riquíssima. Famosa, famosíssima. E ficarei ainda mais. E no meu curso Comunique-se, você aprenderá a lidar com plateias. Lembrando que em uma reunião você já tem uma plateia. Você terá aulas sobre o uso da voz com uma professora doutora em fonoaudiologia. Você entenderá as técnicas do storytelling, da contação de histórias. Eu estou usando o termo em inglês aqui porque fica mais fácil de entender. Você verá técnicas de debate, você verá tudo. Como aprender a falar não, roupas. Há lá uma consultora de moda que falará só sobre a vestimenta adequada para que você trabalhe para a sua vida profissional. E eu espero que você consiga promover na sua vida a mudança que eu promovi na minha. Eu desejo sempre que as pessoas consigam alcançar esse sucesso. Sucesso bom é sucesso partilhado. Não é verdade? Nem aqui eu precisaria estar. Então vamos lá. Menos de R$100 por mês, R$ 99,50 por mês. E não tem nada a ver com esses cursos chatos, insuportáveis que você vê por aí. Que ficam falando bobagens. Uns nomes difíceis, não. O negócio aqui é papum, como diria a vovó, tá? Acesso àquela garantia de 7 dias. Você tem 7 dias para desistir, então eu não consigo entender qual seria a sua dificuldade agora em sair daqui imediatamente e clicar no link da biografia. Porque você pode clicar, pagar, e daqui e até
E no prazo de 7 dias você pode desistir. Você assiste uma parte e fala, ah, não, ela é louca, não gostei, péssimo esse curso. O que, obviamente, a gente sabe que não vai ocorrer. Inclusive, as vendas já começaram. Você pode fazer isso. Você clica lá agora e dá um passo para mudar a sua vida, como eu mudei a minha. Lembre-se, eu pegava ônibus. Aliás, pior do que pegar ônibus é pegar ônibus em dia de chuva. Horror. Pois então, você pode fazer isso agora. E caso você fale, não era nada disso, é só apertar lá, tuk-tuk, um botão e o Hotmart manda o seu dinheiro de volta. É lei, não é porque, ah, ela é boazinha, não, isso é lei. Tá? Eu vou abrir aqui agora. Ativar comentários. Kiki, você chegou no fim, Kiki. Acabou. E agora vem você dizer que acabou. Como que eu faço pra fixar esse comentário, hein? Deixa eu ver. Fixar comentário. Fixei. Ótimo. E agora vem você dizer... Oi, Antônio. Também, Kiki. Que acabou. Acabou. Pois então, você vai ficar sem mim, você sabe, né? Por isso que você precisa garantir o comunique-se. Um ano de acesso. Você é insuportável, me identifiquei. Maravilhoso, maravilhosa, não vi quem falou. Aprendi muito em pouco tempo, essa é a minha arte. Na época em que eu dava aula, eu tinha um problema, que era o seguinte. Quando chegava mais ou menos em novembro, eu já havia concluído a matéria do ano todo. Em novembro, eu já não tinha mais o que passar para os alunos. Vendendo. Quero ficar como você. Eu juro que eu li Quero Ficar com Você. Eu falei, gente, mas assim... Comecei a te seguir faz pouco tempo, estou amando. Olha, 67 anos aprendendo comigo. Fico muito feliz, muito obrigada. Link da biografia. Vamos lá, o que é biografia? Quando você entra no Instagram, há lá a minha foto, a minha quantidade de seguidores. E aí haverá um link, você vai clicar nele e esse link fará com que você chegue até o curso. Você nos inspira. Muito obrigada. Diferenciada. Você sabe que diferenciada não é exatamente um adjetivo, né? Se eu não estivesse aqui, eu daria um exemplo de um cidadão que era diferenciado. Aquele do bigode aqui, sabe? Ele era diferenciado. A gente não pode falar o nome dele aqui, né? Que cai. Você é muito forte. E olha que você não sabe da missa a metade. Devorei, eu falo mal português em 10 dias. Mas isso não fez com que você decorasse o nome do meu livro, né? Que é Sou Péssimo em Português. Mas muito obrigada. 64 anos, professora aposentada. Tenho muito respeito pelos professores. Muito. 62 anos. Aprende e se diverte horrores. Cabo Verde, pode comprar em Cabo Verde, é claro. Que eu acho do nome Osvaldo com W. Ninguém merece esse W aí, né? Desnecessário. Boa noite, diva. Diva. Poucos conteúdos são tão proveitosos como o seu. Hoje eu estava no salão de beleza
e uma seguidora veio até mim, me abraçou, me agradeceu e chorou. Isso tem se tornado muito constante na minha vida. E eu fico sempre sem palavras. Eu fico. O nome Roberta, lindíssimo, chiquíssimo. Adoro a música do Pepino de Capri. Meu marido e eu assistindo a sua live, olha que ele fala que te odeia. Seu marido me ama. Ele me adora. Ele fala que me odeia só pra te irritar, pra gerar um clima entre vocês, entendeu? Ele me ama. Os jornalistas precisam fazer o meu curso, é verdade. Mistura de elegância com deboche. Núbia, seu nome tem acento, você sabe, né? Na letra U. Muito bela, muito obrigada. Cíntia, note-me, por favor, disse a Mirella. Eu sou poderosa mesmo, veja, já acabou. Acabou. E ainda há 7.600 pessoas aqui. Eu já vendi, gente. Já vendi. Já fiz o que eu queria. Ponta Grossa? Eu estarei em Ponta Grossa? Que ótimo. Eu não sei para onde eu vou. Aliás, ficou até filosófico isso, não é verdade? O que acha do nome Graziele? Há um excesso de L's aí. Eu caso com você quando quiser. Deus me livre. Não de você, nem o conheço. Mas eu acho que eu já esgotei a minha cota de casamentos por esta vida. Um minuto. Esgotei. Eu sempre falo que não vou me casar novamente. Live do Lula tem 1.200 pessoas e a sua 7.000. É o poder que eu tenho, né? Que eu tô aqui parada. Já dei a aula, já vendi. Agora eu vou tomar meu vinho. Eu gosto do nome Bernardo. Jojo! Jojo! Eu tenho falado tanto de você, Jojo. Tanto, 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 Jojo. Eu estou tão feliz. Jojo Todinho está entre nós. Eu estou tão feliz pelas suas vitórias. Jojo, eu tenho certeza de que você é uma pessoa extremamente forte, extremamente determinada. Eu tenho certeza de que você vai alcançar mais e mais e mais. Eu torço por você. Nós não nos conhecemos, gente. Eu não conheço a Jojo. Vocês sabem que eu vivo criticando o funk. Mas eu sou completamente apaixonada pela Jojo. Inclusive, foi uma surpresa pra mim quando eu descobri que ela já fez um dos meus cursos, o Fale Direito Brasil. Jojo, que você seja cada vez mais feliz. Eu estou aqui, ó, batendo palmas elegantemente para você. Maravilhosa. Eu acho que chegou a hora de eu ir, não é mesmo? 7.771 pessoas. Quatorze anos. Quando você vem a Boston, você virá. Eu farei uma turnê nos Estados Unidos. Eu não sei se Boston está na lista. Não se vá, disse a Fabiane. Não me abandone, por favor, pois sem você
Vou ficar louco. Não. Fica mais. Ah, não se vá. Pedro é um nome lindíssimo. Cíntia, você nunca fala do seu nome. Eu tornei o nome Cíntia mais belo e mais forte. Chegou a minha hora. Muito obrigada a todos vocês. Entrem no link, comprem. Não por mim, comprem por vocês. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. E até o curso Comunique-se. Beijo!